Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, seja bem-vindo ao canal Extra Meeple. E hoje, pessoal, vocês já viram aí, vamos falar sobre Hit. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês as regras desse jogo. Se você quiser aprender aí a jogar o Hitzinho, depois disso ainda vou explicar o modo lenda, que é o modo solo do jogo. Hoje eu só vou explicar essas duas variantes, eu não vou explicar o modo campeonato, nem o modo de upgrades. Até porque eu nunca joguei. Então vou explicar o que eu sei. O jogo é muito grande, vocês estão vendo aqui. Então eu tive que fazer algumas gambiarras aqui, né, pra você poder ver meu tabuleiro. Aqui eu vou mostrar bonitinho pra vocês. E vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar sempre sobre jogos. Sobre quando eu vou explicar a regra. O que é o jogo? Como que ele funciona, as rodadas e tudo mais. Como que você faz pra acabar o jogo e ganhar. No Hit é muito simples, ele é um jogo de corrida. Aqui nós estamos disputando, né? Eu não lembro, tem uma historinha no jogo, mas basicamente é uma Fórmula 1 de board game. E o nosso objetivo é finalizar a corrida à frente dos outros adversários. Nós temos 4 circuitos no jogo base: Itália, Estados Unidos, França e outro lugar que eu não lembro. E cada tabuleiro aqui ele vai ter uma explicação de algumas coisas básicas. Aqui, por exemplo, é quantos tiles que tem. Então essa pista tem 54 tilezinhos que a gente vai ter que andar. Então a cada 54 movimentos a gente faz uma volta. E em uma pista de 3, são 3 voltas para acabar. Então depois da terceira volta, quem chegar primeiro na linha de chegada ganha. E aqui são quantas curvas existem nessa pista, que nesse caso são 3 curvas. É isso, você vai tentar chegar na frente dos seus adversários. O jogo acaba, lógico, quando alguém passa na linha de chegada. O setup do jogo é bem simples. Primeira coisa, escolher um tabuleiro que você quer jogar e monta ele na mesa. Ele é muito grande. Depois disso, cada jogador vai escolher uma cor. Eu escolhi o verde aqui, então o jogador vai pegar o seu tabuleiro, o seu marcador de marcha e vai colocar aqui. Além disso, ele vai pegar as cartas do baralho base dele. São cartas, 3 cartas 4, 3, 3, 3, 2, 3, 1. São 12 cartas ao todo. E além disso, ele vai pegar 3 upgrades iniciais, que são a carta de movimentar 0, de movimentar 5 e uma carta de calor, Hit, né? Então a gente vai montar. Ele vai montar o seu deck aqui, vai embaralhar e tudo mais. Depois disso, a gente tem uma última coisinha, que é cada pista ele vai indicar aqui no cantinho a quantidade de hits que você vai começar no seu motor, de aquecimento, quantas vezes você pode aquecer seu motor, e cartas de estresse. Por padrão, normalmente são 3, então cada jogador vai colocar 3 cartas de estresse também, que eu vou explicar o que é, no seu deck, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse caso, 6 cartas de hit abertas aqui no centro do seu tabuleiro central. O resto aqui dessas cartas de estresse você pode deixar reservado, que existe em determinados momentos do jogo que você pode ter que pegar mais cartas de estresse. Vou deixar aqui no cantinho. Feito isso, você pode embaralhar. Enquanto isso eu vou explicando aqui como que é o tabuleiro pessoal. O jogo funciona da seguinte maneira. Você tem o seu tabuleiro pessoal. Aqui no cantinho nós temos o marcador da marcha atual. Eu vou explicar na hora que a gente for explicar como tá jogando. Você tem a zona de descarte. Você tem o motor, onde você vai colocar e resfriar calores aqui. Essas cartas de calores elas vão servir como uma maneira de você estressar o carro. Você quer dar um boost a mais, você quer passar numa curva acima da velocidade, você está estressando seu carro, você está aquecendo o seu carro. Por isso que você está gastando as cartas de aquecimento. E aqui você vai ter o seu deck. Na parte de cima, aqui onde seria tipo o painel do carro, nós temos todas as etapas de uma rodada de cada jogador. Ao todo são 9, mas não precisa se assustar não, tá? 9 rodadas, são 9 etapas, assim, é bem tranquilo de pegar. Dessas aqui, somente 4 são obrigatórias, ou seja, na maioria das vezes você não vai executar todas. E tá bom, deixa eu colocar aqui. Show de bola. Uma vez que tiver tudo prontinho, vamos sortear os primeiros jogadores aqui, né? Eu gosto de sortear dessa maneira. Então aqui é o primeiro, aqui é o segundo. E uma coisa muito interessante, como é que você vai saber qual carro que está em primeiro, qual carro que está em segundo, se eles estiverem na mesma posição? Bom, a gente tem no tabuleiro uma linha interna, que é a linha da pista, ela é um pouquinho mais grossa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó, a linha daqui, ela é um pouquinho mais grossa do que essa linha daqui. Então essa seria a linha do trajeto. Então todo o carro que vai estar à frente sempre vai estar do lado dessa linha, tá bom? Então, ou você pode fazer a sua convenção, quem tá sempre na parte de dentro é o primeiro e tudo mais, mas beleza. Então ok, todo mundo fez o seguinte, pegou seu tabuleiro, colocou a marcha no 1, as cartas, tudo bonitinho, posicionamos os carros, todo mundo vai fazer a compra inicial. Você vai comprar 7 cartas para a sua mão.
essa aqui é a sua mão, a minha mão inicial no caso. Dei azar, peguei 3 cartas de estresse, tá bom? E como que funciona o jogo? A fase 1 é a fase de mudança de marcha. No Hit, ele tem uma estratégia, um jeito de jogar muito legal, que é o seguinte: a marcha que você tá é a quantidade de cartas que você vai jogar. Eu estou na marcha 1, então eu posso jogar, por exemplo, uma carta, 4, meu carro vai andar 4. E assim que funciona. Só que no começo de cada rodada, você pode, antes de selecionar e jogar as cartas, você pode trocar a marcha do seu carro. E aí você tem o detalhe no tabuleiro pessoal, que é aqui em cima. Você pode manter a mesma marcha, subir uma marcha ou descer uma marcha de maneira gratuita. Então se eu estou na primeira, eu posso subir para a segunda. Se eu estou na segunda, eu posso subir para a terceira ou voltar para a primeira. Ou manter também nessa segunda marcha sem pagar nada. Se por acaso eu quiser subir, pagar alguma coisa, eu posso subir 2 marchas ou descer 2 marchas. Então eu posso subir da primeira para a terceira, da segunda para a quarta, descer da quarta para a segunda, contanto que eu tenha hit para pagar. Se você quiser alterar 2 marchas ao invés de uma só, ou manter na sua própria marcha, você tem que pagar 1 de calor. Então eu, por exemplo, vou querer subir da primeira para a terceira, que eu quero jogar 3 cartas e já dar aquela arrancada. Então eu vou ter que pagar aqui um hit, porque eu estou subindo da primeira para a terceira. E esse hit ele vai para o meu descarte. Toda vez que você usa um hit, ele sai do motor e vai para o descarte. Você só pode usar hits que estão no motor. Cartas de calor que estão na sua mão ou no descarte não podem ser utilizadas, tá bom? Então presta atenção nisso aí. Feito isso, todo mundo vai fazer da mesma maneira, que é o quê? Vai, na mesma hora, vai escolher se você vai subir ou descer cartas, aqui é marcha, e vai selecionar as cartas que você quer jogar. Por convenção, você deixa separadinho as cartas aqui, até todo mundo escolher, até porque em jogos mais pra frente você vai ver que a galera vai, se você jogar primeiro, o pessoal vai dar uma olhada na sua mão, falar, ele vai jogar 3 cartas, 2 cartas, e já vai poder cantar o que você vai fazer. Então, tô com a minha mãozinha aqui, todo mundo escolheu, e aí a gente vai fazer essa fase aí. Então, todo mundo escolheu, aí sim nós vamos resolver de maneira individual, começando de quem está mais à frente. Então, eu lá, tô começando lá na última posição. Primeira pessoa que vai correr é o azul. O azul andou 10. Aí aqui na pista nós temos uma numeração. Essa numeração é a quantidade de tilezinhos, de espaços que você tem que percorrer até chegar aqui na curva, que é uma das partes interessantes do jogo que eu já vou explicar. Então se ele está aqui no 10 e ele anda 10, ele vai parar lá no 0. E aí cada um vai correndo, vai correndo, e aí chega na minha vez, aí eu falo, beleza, agora vamos resolver a minha vez. Eu falo, olha, eu vou jogar 3 cartas, eu vou subir da primeira para a terceira marcha, então eu gasto um hit para fazer isso, um aquecimento, e jogo as minhas cartas. E aí eu vou executar a fase 3, que é a fase de movimento. Eu vou somar o valor das cartas, então daqui deu 8, e vou andar 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que eu parei do lado de um carro aqui, né? Se por acaso tivesse um carro, né, 2 carros alinhados, e meu 8 fosse parar aqui, eu não consigo parar em cima dos carros. Eu paro logo no espaço livre atrás dele. Entretanto, se eu tivesse aqui, ainda tivesse que andar mais 2, eu não sou bloqueado, né? Eu simplesmente passo e vou embora, entendeu? Simplesmente passo então eu simplesmente ultrapasso. A única restrição é quando você vai parar em um lugar que já está ocupado totalmente por carros. Se você vai andar mais do que os carros que estão bloqueando, você passa eles. Então eu parei. Essa aqui foi a minha terceira ação, tá? A terceira fase da minha rodada. Então eu escolhi as cartas e se eu ia subir ou descer de marcha. Eu paguei o hit porque eu fiz aquilo que eu falei. Subi 2 marchas, né? Então você tem que pagar. Fiz o movimento, aí eu vou para as fases que são situacionais. A quarta fase aqui do jogo, ela é uma fase de adrenalina. Então, ele é uma espécie de um buff para quem já está na última colocação. No caso aqui, ele vai poder ser executado essa fase só quem está na última colocação ou pro último e penúltimo, se a gente tiver 5 ou mais jogadores. Tá bem descritinho, a iconografia do jogo é muito boa. Olha, eu tô aqui. Vamos voltar para cá. Eu tô aqui em último, tô em quinto, né? Então eu posso executar isso.
Essa ação vai me permitir fazer o quê? Ela me permite andar um a mais, então eu posso movimentar um, aí eu quero movimentar um. Volta aqui pro tabuleiro. Movimentei um, beleza. E além disso, ela vai me permitir fazer mais um resfriamento. E aí agora eu vou explicar para você o que de acho é um resfriamento. A ação de resfriar é nada mais nada menos do que você pegar cartas de calor que estão na sua mão, que são inúteis, e baixar no seu motor. Então você está resfriando o motor do seu carro, dando mais hit para ele poder se movimentar e fazer coisas que estressam o carro. Então isso, todo ícone que tiver desse termômetro azul, ele vai te falar, ele é uma ação que vai te permitir resfriar, então ele tá, a iconografia aqui, ó, um resfriamento, permite você baixar um hit da mão para o motor do seu carro. A iconografia do jogo é muito boa. Então, existem algumas ações que nos permitem resfriar. A primeira ação que vocês viram é essa aqui. A adrenalina, ela me permite resfriar 1. Beleza. Qual a outra maneira que eu consigo resfriar calor? Com a questão das marchas, tá? Então, se eu estiver andando na segunda marcha, veja bem que ele tem aqui, ó, os numerozinhos aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Então, se eu andar na segunda marcha, eu vou poder resfriar 1 na fase 5 aqui que eu já vou explicar. Se eu estiver na primeira marcha, andando na primeira marcha, eu vou poder resfriar 3. Então, essas são as maneiras que você pode resfriar. Como que você resfria um carro? Andando em baixa velocidade. Você está estressando pouco o carro, então ele vai andar, ele vai conseguir dar aquela acalmada. Então é isso, tá? Essa fase, ela vai te permitir andar 1 a mais e resfriar 1 a mais na nossa fase de resfriamento. Por quê? Você só resfria e paga calor na fase 5, com exceção de passar duas marchas. A única vez que você vai pagar a hit antes da fase 5 é quando você quiser subir mais marchas, subir 2 marchas ou descer 2 marchas, quase que não sai, tá bom? Então eu fiz essa fase, andei 1 pra frente aqui, que vocês vão ver, andei 1 aqui, e eu tenho mais um resfriamento. Vamos então para a fase 5. Vai lá e eu voltar com a cutucada, eu vou deixar vocês tontos. Na fase 5 é a fase onde a gente vai executar algumas ações. Então aqui nós temos alguns quadradinhos, né? Temos o termômetro, temos o motor pegando fogo e o maisinho. Nessa fase você pode fazer qualquer dessas ações na sequência que você quiser. A primeira coisa que você pode fazer é resfriar. Então, baseada na quantidade de resfriamento que você acumulou, no meu caso 1 aqui e mais nada no meu tabuleiro, eu posso resfriar cartas que estão na minha mão. Então, vou resfriar 1 porque eu só tenho um resfriamento. Se eu tivesse 2 resfriamentos, mas eu tivesse só uma carta de calor na minha mão, não vai mudar nada, eu só consigo resfriar 1. Se eu tivesse na marcha 1, estivesse em último, e tivesse 4 calores aqui na minha mão, eu ia resfriar 1 aqui e mais 3 aqui, e ia resfriar todos os 4. Então é assim que funciona. Além disso, você vai poder pagar calor. Nessa parte de pagar calor, serve mais para melhorias, tá bom? Tem melhorias de cartas que você tem que usar, mas tem que pagar calor. E por fim, você pode fazer um maisinho, que é fazer a ação de boost. Eu não sei como é que fala em português. O que seria a ação de boost? Você vai pagar um calor para revelar uma nova carta do seu baralho e movimentar o seu carro um pouco mais. Então você vem aqui, paguei o meu hit para fazer o boost e vou virar uma carta. Você vai virar cartas até aparecer uma carta que tem um símbolo do velocímetro aqui. As cartas de estresse, se você abrir uma carta de estresse como essa aqui, ela não tem um velocímetro, você abre outra. Se você abrir uma carta 0 ou a carta 5, que é a que está no topo, ela não tem o termômetro. Então essa carta não vai ser contabilizada, você abre outra. Você vai abrir até aparecer uma cartinha que tem esse símbolo. Ah, beleza. E se por acaso, acabar as cartas do meu deck, o que é que eu faço? Você vai reembaralhar o seu descarte. Mas você tem que lembrar que o quê? As cartas que você usou na rodada, elas não estão no seu descarte. Ela só vai pro descarte no final do jogo. Então as cartas que você abriu que são inúteis, mais essas cartas que estão no seu descarte, você embaralha e revela tudo de novo até você achar uma cartinha aqui. Então nesse caso, eu andaria mais 3. Vou andar 1, 2, 3. E parei aqui do lado do sem vergonha. Passando na quinta fase, onde a gente já resfriou, já fez o boost, fez o que você quer, a gente vai para a fase 6, que é a fase do split stream, também conhecido como vácuo. Como é que funciona a questão do vácuo? O vácuo, ele não conta como velocidade, então aqui até nesse momento, a minha velocidade está sendo
6, 10, 11. Eu estou andando a 11 de velocidade, porque é a soma das minhas cartas. O vácuo ele não vai somar, né? Eu vou andar mais, mas ele não vai somar na minha velocidade. E ele é muito utilizado para a gente fazer curvas. Quando você está no vácuo, deixa eu recuar aqui para dar um exemplo. Você pode pegar vácuo estando ao lado de um carro de corrida ou atrás de um carro de corrida. O vácuo é o seguinte, você vai poder andar 2 espaços para frente se você pegar um vácuo do seu carro, do carro adversário. Então eu vou andar 1, 2 e eu peguei o vácuo desse sem vergonha. Então o vácuo ele é uma estratégia muito utilizada. Você vai tentar adivinhar quantos espaços o seu adversário vai andar e você vai tentar usar o vácuo o máximo possível, principalmente na hora de fazer curvas, que eu vou explicar agora. Nossa última fase aqui é a fase de verificar se você cruzou uma curva. Nesse caso, como eu não cruzei, eu vou então para a fase final, que é realizar descarte. Eu posso escolher quantas cartas eu quiser da minha mão e descartar. Mas olha aqui, cartas de calor e cartas de estresse, elas têm esse listinho com um xizinho. Elas não podem ser descartadas. Você só pode descartar as cartas que não têm esses ícones. Você pode escolher, se você não quiser descartar nada, não precisa. Se você quiser descartar a mão inteira, você descarta. Por fim, você vai repor sua mão até você ficar com 7 cartas. 5, 6, 7. As cartas que você usou vão para o seu descarte e o próximo jogador faz a ação dele. Parece complicado, eu sei, mas é fácil, gente. Confia em mim, é fácil. A parte mais chatinha é curva, isso aqui é simples. Então, como que funciona a estrutura da rodada? Seleciona se você vai subir ou descer de marcha ou manter na mesma e joga as cartas. Você vai jogar o mesmo número de cartas da marcha que você vai colocar no seu carro. Se você quiser subir ou descer 2 marchas, você tem que pagar 1 de calor na hora. Depois disso, você vai, na sua vez, executar a ação de movimentar. Você vai somar as cartas que você jogou e andar seu carro. Você vai verificar se você está em último ou penúltimo, se você estiver jogando em 5 ou mais carros. E aí você pode executar a ação, andar mais 1. Lembra que esse mais 1 é mais 1 de velocidade. Ele vai contar na velocidade final do seu carro. Inclusive eu tinha contado errado, eu estava em 1 velocidade a mais. E você vai poder fazer um resfriamento a mais nessa rodada. Vamos para a fase 5, onde você de fato vai executar o resfriamento, vai pagar a hit que você tem que pagar de cartas e também pode fazer uma ação extra de boost, que é pagar um hit, um calor, para você virar uma nova carta e movimentar um pouco mais o seu carro. As ações aqui você pode fazer na ordem que você quiser. O 6º passo é verificar se você tem um vácuo, tá atrás ou do lado de um carro. Você pode andar e não tem problema que esse vácuo não conta como a velocidade final do seu carro. Por fim, verificar se você passou uma curva, descartar as cartas da sua mão caso você queira e repor sua mão até ficar com 7 cartas. Numa rodada futura, agora, a gente já tá acho que na última parte de explicação do jogo mesmo, né? Que é curvas. Cada curva aqui, ele tem um númerozinho. 5, aqui tem um 3. Na de cima que vocês não estão vendo, ele é um 2, tá? E o que é esse valor? Esse aqui é o valor, a velocidade limite que você pode passar nessa curva. Então, se eu jogar 2 cartas aqui que somam 3, eu consigo andar 1, 2, 3. Eu passei a 3, certo? E uma curva de 5. Nada acontece. Isso aqui só é resolvido se você passa acima da velocidade. Que é o que eu vou mostrar agora. Quando você passa numa curva acima da velocidade limite. Por exemplo, eu aqui quero jogar isso. Essas cartas aqui. Então, na minha vez, né? Vamos fazer a minha vez. Eu vou jogar 2 cartas, eu vou baixar para a marcha 2. Como eu estava na terceira, baixei para a segunda, eu não tenho que pagar nada. Vou jogar de fato as cartas e vou andar meu carro 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô no sétimo espaço aqui. E aí eu vou continuar aqui. Não tenho que pagar agora, vou continuar correndo. Ó, eu venho aqui. Tô em último. Pô, mas aí eu trolei, né? Eu tinha que ter botado esse tabuleiro pra cá. Deixa eu dar um jeito aqui, pera aí. Tô em último? Não tô em último. Então, eu não posso executar essa ação. Eu tenho resfriamento? Eu tenho um resfriamento que eu estava na segunda marcha. Mas eu não tenho calor na minha mão. Então eu não posso fazer esse resfriamento. Eu estou atrás ou de lado de um carro? Não estou. Então eu não posso fazer o vácuo, que é essa aqui. E aqui vem. Passei numa curva? Passei. E aí eu vou resolver. Você vai ver a velocidade que você passou acima da velocidade da curva. Então a curva é 5. Eu passei a 7.
Então eu tenho que pagar 2 calores, 2 hits. Você paga 1 para cada 1 de velocidade que você passou acima do limite. Como eu era 5, eu passei a 7, é a 2. Então eu pago 1, 2 e beleza, consegui fazer a curva. Estressei o carro, mas é isso. Ele conseguiu completar. Se em uma determinada situação você não conseguir pagar o calor, aqui por exemplo, eu tenho que pagar 2 porque eu passei a 7, não é de 5, mas eu só tenho um calor nessa fase final aqui, que é a fase de pagar os hits. Então o que acontece? Eu pago o tanto que eu tenho aqui, e aí eu vou rodar. Quando você roda, não interessa de onde você tá, você vai voltar lá para o último espaço antes da curva que você rodou, sua marcha volta para a primeira marcha, e além disso, você vai adicionar cartas de estresse, que são cartas ruins no seu carro. Se você tiver passado e rodado na primeira e na segunda marcha, você vai pegar uma carta de estresse aqui, vai colocar no seu descarte. Se você tiver passado na terceira ou na quarta, rodou na terceira ou na quarta marcha, você vai adicionar 2 cartas. E por que é ruim? Porque essa carta, ela não te define nada. Você sempre vai... Ela tem a mesma dinâmica. Tá vendo que ela é o maisinho aqui? Ela é a mesma dinâmica dessa aqui. Quando você joga ela em alguma vez na sua rodada, a ação dela é revelar cartas do topo do seu deck até achar uma carta que tenha um velocímetro. E aí, isso é ruim por quê? Porque você não vai ter controle do tanto exatamente que você vai andar. Você pode andar 4, pode andar 1. Já teve vezes que eu precisava de 1, 2 ou 3, veio um 4. Aí eu rodei, eu tive que pagar hit. Então é ruim, sempre gerencie sua mão para não ter que rodar, cara. Além de você voltar, perder toda a sua jogada, você volta antes da curva, você vai perder todos os seus hits, porque você não conseguiu pagar, e o que você tinha para pagar, você vai ter que pagar do mesmo jeito. Então é péssimo, 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 péssimo rodar. Vamos lá, só mais 2 detalhes que eu vou apresentar para vocês, que é passando curvas no vácuo e passando 2 curvas de uma vez. E aí acaba todas as dinâmicas do jogo. E aí eu não lembro de mais nada que tenha. O resto do jogo é só jogar. Vamos supor que eu andei 3. Eu tava aqui, ó. Andei 1, 2, 3 e eu parei. Aí eu vou executar as ações. Tô em último, não tô. E aí, o último aqui que eu falo é no início da sua rodada. Se você iniciou em último ou penúltimo, você tem direito a isso. Por mais que ao longo do turno você tenha passado outros jogadores, tá? Isso aqui começou a rodada no último turno, última colocação. Fiz aqui, aí eu vim fazer o vácuo. Eu tô de 3, eu quero fazer no vácuo. Aí eu vou passar o vácuo. Ando 1, 2, porque o vácuo me permite andar 2. Eu passei a 3 ou eu passei a 5? Eu passei a 3. A 3 de velocidade. Se eu viesse lá de trás, andasse 6 e parasse aqui, e eu pegasse o vácuo, andava 1, 2, e a minha velocidade final era 6. Ou seja, na hora de resolver a curva, eu ia pagar apenas um calor aqui pro carro, né? Então, assim, o vácuo é uma excelente maneira de você fazer curvas pagando menos calor. Última coisa que eu vou explicar é fazer 2 curvas ao mesmo tempo. Existe sim, tem circuitos que você consegue fazer isso, acho que é o da França, que eu tô aqui. E aí eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andei 8. Eu fiz uma curva. Então, eu já tenho que pagar 3 calor aqui, tá bom? 3 calor aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Como é a curva é a última coisa que você resolve. Selecionei, joguei as cartas, estava em último, resolvo ou não resolvo? Quero abrir uma carta de boost, quero resfriar, é a hora que eu faço os resfriamentos aqui. Aí eu posso pegar vácuo? Posso. Peguei o vácuo. Então, passei mais 2. Aí eu cruzei outra curva. E aí eu venho para a resolução das curvas aqui. Qual que é a velocidade final do meu carro? Eu andei 8 até chegar aqui. E eu passei no vácuo, o vácuo não conta. Então a velocidade é 8. Então eu passei a 8 numa curva de 5 e a 8 em uma curva de 2. Então eu vou ter que pagar o calor para as duas. A diferença de 5 para 8 é 3. Então eu tenho que pagar 3 por ter passado aqui. E aqui a diferença de 8 para 2 é 6. Então eu tenho que pagar 6 para essa e 2 para essa aqui. 3 para essa aqui, porque é 8. Se eu não conseguir passar, eu rodo. Volto lá para a primeira curva. Beleza?
E é isso. O jogo é basicamente isso, pessoal. Não tem mais o que eu explicar pra vocês. Eu juro pra você que eu estaria embromando. Uma coisa que faz esse jogo ser muito, muito, muito bom é que ele é simples. É simples, realmente é simples. Você só escolhe quantas cartas você quer. Você executa essas ações aqui. A iconografia é ótima. E com o tempo você vai fixando e vai virando coisa automática. E o resto é estratégia, é leitura, você entender como que as outras pessoas que estão jogando com você estão jogando. Ah, pô, ele vai fazer a curva, ele vai parar aqui, ele vai parar aqui. Se ele parar aqui e eu passar, eu não pego o vácuo. E eu jogo na outra rodada primeira, eu posso deixar ele pegar vácuo meu. Então tem muita estratégia. Eu tenho, acho que quase 30 partidas desse jogo, contabilizadas, tirando solo. Por fim, eu tenho que explicar o final do jogo. É quando os jogadores passam aqui, tá? Quando você passa aqui na linha final, aqui você vai tentar andar o máximo possível. Passei da linha final tão rápido aqui que eu até cruzei uma curva. Eu tenho que pagar os calor dessa curva? Não precisa, tá? Se você passou para acabar a corrida, você vai andar o máximo sem contar mais nada. Você vai só andar no limite. E outra coisa, quando você passa da linha final, você não pode aplicar vácuo, tá? Então se tem esse carro aqui azulzinho, eu parei aqui atrás, eu não consigo fazer o vácuo dele. Aí, se ele andou e eu andei, nós ficamos juntos. Então, quem tá mais próximo da linha aqui, da linha de definição de primeiro jogador, ganha aquela colocação. Porque assim, ele chegou primeiro, então, como ele tava na primeira posição, ele tem a prioridade. O jogo é isso, vou explicar agora só pra vocês como funciona com as lendas, e é muito, 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 muito simples também. Vamos lá. Com as lendas é o seguinte, a gente vai ter esse deckzinho aqui, que é o deck das lendas, ele vai ter algumas cartas, tá? E aí, com as lendas, você vai adicionar os carros junto com você aqui para fazer uma partida. Inclusive, eu vou fazer uma partida solo, você pode aguardar aí no canal que vai ter. E como que funciona as lendas? As lendas, elas se baseiam aqui nessa linha aqui, na linha das lendas. Então, ela vai ter dois comportamentos. Se a lenda estiver atrás dessa linha, ela tem um comportamento. Se ela estiver entre essa linha e uma curva, ele vai ter um outro comportamento. Então, como que funciona? Começando, lógico, né, de quem está em primeiro. Então, eu estou em primeiro aqui. Se eu tivesse em segundo, aí ia executar a primeira lenda, aí eu jogava e as outras executavam. Vou até fazer esse exemplo. Então, vamos lá. Começou a corrida, eu estou em segundo. A gente vai revelar uma carta de lenda e vai deixá-la aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. A carta de lenda tem espaços 0, 1, 2 e 3. E aqui tem também um capacetinho com o número de espaços que as lendas vão andar. Então, essa aqui vai ser a carta de lenda da rodada. Primeiro corredor aqui é o vermelho. O vermelho aqui, ele vai andar 14, tá? Como ele está atrás da linha das lendas, ele vai tentar andar o máximo possível. Se ele tivesse 14 espaços para andar, antes de chegar numa curva, ele vai andar, tá bom? Então, quando ele está atrás da linha, ele vai fazer o quê? Ou ele vai andar tudo que ele vai conseguir andar, isso acontece muito nas retonas aqui que tem, ou a outra situação é, se a velocidade que está aqui vai fazer com que ele cruze uma curva, e ele está atrás da linha, aí a gente vai ter um comportamento, porque se ele andar os 14, ele ia parar aqui, ele ia fazer uma curva, e ele não pode fazer isso, eles só fazem curvas quando eles estão dentro dessa zona aqui. Então tá, ou ele anda tudo, ou ele vai fazer o que se ele não conseguir andar tudo? A gente vai olhar aqui, ó, esse espacinho aqui, que tem aqui, ó. Então ele vai andar e parar no losanguinho, na plaquinha, que tem um número equivalente ao que está aqui. Então, como ele está no 1, o vermelho, ele vai andar até parar no 1, que é um espaço da curva. Se ele tivesse aqui, ele ia andar até o espaço 0, e assim por diante. Na minha vez, eu vou correr. Eu andei aqui 8, então eu venho até o 2 e pego, por exemplo, o vácuo. 1, 2, passei ele. Aí vamos nas outras lendas. Agora é a lenda cinza. A cinza anda 18. Só que ela não consegue andar 18 porque ela vai fazer uma curva. Então ela vai parar aqui no 3 antes da curva. O amarelo, ele vai andar 12. Ele tá no 11. 12 ele cruza também. Então ele vai fazer o mesmo esquema. Ele vai parar no 1 aqui. O azul, ele vai andar 10. Ele consegue andar 10. Ele tá no 12, andando 10. Ele vai parar no 2. E a gente executou essa rodada. As lendas não pegam vácuo,
elas não pegam vácuo, mas elas dão vácuo se você estiver atrás dela. Elas contam também para você fazer a ação aqui de adrenalina, que é de estar em último colocado, tá? E vamos lá. Acabou, descarta a carta, uma nova rodada, a gente executa. Eu tô em primeiro, aí eu vou lá e ando 5, sei lá. Andei esse tanto aqui. A gente vai revelar as cartas da lenda. E agora como é que funciona? Beleza, as lendas estão dentro da zona aqui. Eu vou até dar um exemplo de uma lenda que vai ficar de fora da zona. Então, vamos começar por quem? O vermelho. O vermelho está mais próximo. Quais são as situações que eu expliquei? Ou eles vão estar atrás ou eles vão estar depois. Atrás da linha aqui, eles vão andar o máximo possível, sem cruzar uma curva. Se ele tiver que cruzar uma curva, ele para no espaço que está indicado aqui no tabuleiro dele, que é antes da curva. Se ele está para fazer uma curva, está aqui dentro, ele vai andar quanto? Ele vai andar a velocidade da curva, mais a quantidade, o númerozinho que está aqui na plaquinha dele. Beleza? Então, vamos começar a resolver aqui. O vermelhinho, ele anda 16. Ele não vai andar 16 porque ele está dentro da linha. Então, ele vai andar 5 mais 2, que é o número que está aqui em cima. Então, ele andaria 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou na minha frente. O amarelo andaria 18, mas ele não vai andar o 18 porque ele está dentro da linha das lendas. Ele vai andar 5 mais 3, que é o número que está aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai dar 8. O azulzinho aqui, ele vai dar 15. Não vai. Ele vai dar 5 mais 2. Então vai dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora o cinzinha? O cinzinha ele vai dar 17, né? Mas ele está atrás da linha. Mas com 17 ele ultrapassa uma curva. Então ele vai parar no 2, porque é a outra restrição que tem. Ou ele anda tudo, ou ele para nesse espaço antes da curva, ou ele vai andar aqui dentro o valor da curva mais a plaquinha. Então a plaquinha ela é usada em duas resoluções. Ou na resolução de que ele está atrás da linha e não consegue ultrapassar, vai ultrapassar uma curva, ou ele está depois da linha. Para jogar com as lendas é só isso. Essa é a única maneira de resolução. Então acaba sendo um pouco previsível. Um exemplo, se eu estiver junto com a lenda prata aqui, eu já sei que ele vai andar no mínimo 5, porque é o tanto que tá aqui. E aí eu vou me preparar para tentar parar no lugar onde eu acho que eu vou pegar um vácuo dele. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. O jogo é basicamente isso. Expliquei. Nossa, foi uma das regras mais rápidas que eu expliquei, eu acho, né? Eu suponho. Vou fazer o gameplay solo desse jogo aqui. Ele é excelente, excelente. Que jogo sensacional. Hit é maravilhoso. Queria agradecer ao Alexandre que me emprestou a cópia dele. É um amigo que eu tenho aqui. Ele tem o jogo, ele me emprestou para gravar. Alexandre, obrigado. Vou fazer gameplay solo e fechou. Não se esqueça então de deixar o gostei, se inscrever no canal. Se teve alguma regra sobre a dúvida, pode comentar aí que eu vou te ajudar a sanar essa sua dúvida. E fechou. Um beijão pra vocês. Valeu, falou e fui.